O meu pai é casado 2 vezes na mesma família. Os meus avós, parte de mãe, tinham fazenda em Barra Mansa, no bairro da Cutiara. E muitos filhos e muitos empregados. E meu pai era empregado dessa fazenda. E ele pediu uma das filhas em casamento, mais velha. Mas no primeiro parto, morreu ela e a criança. Então ele ficou viúvo e continuou trabalhando na fazenda. Passou alguns anos, ele pediu a outra filha em casamento, que é a minha mãe, Edith da Silva Rosa. Recebeu esse Rosa do nome dele. E ali começou a nossa vida, né? Meu pai ali morando e trabalhando na fazenda. O que aconteceu? Minha mãe teve o primeiro filho, que foi o Antônio, meu irmão mais velho. Eu sou a segunda. Nossa família foi de 18 filhos. Alguns ela perdeu porque lavava roupa dentro de rio. Então a friagem prejudicou a gravidez. Mas, estando ali, eu como segunda filha, disseram para o meu pai, que era católico, né? Talvez essa daí não vai viver. E nem a mãe. Ainda mais que você traz a maldição de ter casado com 2 irmãs. Eu nasci. E a minha mãe ficou muito mal. E morreu. Mas vou chegar nesse ponto. Meu pai estava desesperado porque disseram, vai morrer a mãe, vai morrer a criança. Ele disse, vou ficar viúvo outra vez. E como é que eu vou fazer? Tudo bem. Aí ele foi para a porteira da fazenda e debruçou-se e ficou ali chorando. Passou um pastor chamado Antônio Machado, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, que dirigia em Barra Mansa, do outro lado do rio. Passou ali e viu ele chorando. Quando ele chegou adiante, o Espírito Santo disse para ele, você viu aquele homem chorando? Volte e fale a minha palavra para ele. Então ele voltou, chegou em frente da portaria da fazenda e disse assim, amigo, eu não te conheço. Você também não me conhece. Mas eu vi você chorando. Eu vim te dizer que eu conheço um que pode te ajudar. Seja qual for o seu problema. Ele tem capacidade de salvar, de curar, de libertar, de abrir portas onde não tem porta. E eu estou aqui, pronto para te ouvir e te ajudar. Aí meu pai levantou os olhos, olhou para ele e disse, olha, ali dentro de casa, minha mulher está morrendo. E minha filhinha não sei se vai viver. Disseram que não. Se você pode fazer alguma coisa, ele chegou assim, abriu a portaria de entrada e disse, entra. Entrou. Quando chegou dentro de casa, mamãe estava morta. Aí ele foi, verificou os olhos, pegou o pulso, tudo, olhou e disse para o meu pai, eu esqueci de te dizer de que esse de quem eu estou falando também ressuscita mortos. Aí papai, chorando, olhou para ele e disse assim, tá aí. Faça o que você puder. Ele pegou, dobrou o joelho e fez uma oração muito simples. Senhor, todos terão que chegar diante de ti um dia. E esta aqui já foi. Mas ela não teve oportunidade nem de te aceitar e nem de te rejeitar. Porque ninguém falou de ti para ela. Dá uma oportunidade a ela. Devolve a vida dela para que eu fale de ti para ela. E ela possa aceitar
ou rejeitar. Ele pegou a mão da minha mãe e levantou outra mão e orou. E de repente a minha mãe começou a mexer isso aqui, os olhos. E a vida voltou ao corpo dela. E ele virou para ela e disse assim: diga glória a Deus. Mas ela estava voltando à vida, estava sendo ressuscitada. Aí ela mexia os lábios, mas não saía. E ele insistiu até ela falar glória a Deus. Como ela disse glória a Deus, ele disse: quero que você fale 7 vezes glória a Deus. E quando chegou no final de 7, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ainda não tinha nem aceitado a Cristo como Salvador. Era católica, beata. O meu nome não seria Antonieta. O meu nome seria Terezinha. Porque ela, como católica, era devota de Santa Terezinha. Então ela fez um voto que a primeira filha que ela tivesse seria em homenagem a Santa Terezinha. Mas ainda não tinha me registrado. Porque eu nasci, ela quase morrendo, a atenção do meu pai era mais para ela do que para mim. Sim. Esperando o momento para me registrar. Então, papai falou para ela sobre mim. Disseram que a minha filhinha também não vai viver. Aí disse que dela, está na casa da tia aqui do lado, para não ter o contágio com a mãe. Tudo bem. Aí ele orou. Quando meu pai viu a minha mãe ressuscitar, falando uma língua diferente, ele disse: pronto, a doença chegou à cabeça, ficou louca. Está falando uma língua completamente diferente. Aí o pastor chegou, botou a mão nele: te acalma. Ela acabou de ser batizada com o Espírito Santo e ser ressuscitada. Ela vai viver. E muitos anos. Aí papai chorando, olhou para ele, ele orou, mandou a minha mãe sentar, batizada com o Espírito Santo, católica. Ainda não tinha aceitado Jesus, porque não deu tempo. Mas pela oração de fé daquele homem de Deus, Deus ressuscitou, batizou com o Espírito Santo. Ela aceitou Jesus. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: cadê a neném? Vou mandar buscar. Aí me trouxeram, né? Ele pegou assim no colo e disse: já registrou? Não. Que nome o senhor pretende botar nela? A mãe quer botar a Terezinha, porque ela é devota. Aí mostrou o ídolo que estava no canto, né, de Santa Terezinha. Aí o pastor olhou e disse assim: qual é o seu nome? Papai disse: Antônio Rosa. Qual é o nome do primeiro filho? Antônio Rosa Neto. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: minha avó estava perto. Como é o nome da avó? Maria Antônia da Silva. Ele disse: por que não unir esses nomes? Bota o nome de uma rainha, Antonieta, que é um nome muito bonito. Está ligado ao seu nome, que é Antônio, da avó, que é Maria Antônia, ao filho mais velho, que é Antônio. Tá uma coisa assim. Aí ele disse: Antonieta é bonita, se a mãe concordar. Foi aí que o meu nome foi mudado. Em vez de ser Terezinha, veio a ser Antonieta.